A vitória colorada contra o Bolívar na altitude de 3.600 metros aqui em La Paz teve euforia no vestiário, mas também o cuidado para que a equipe não dê bobeira no jogo da volta na próxima terça-feira no estádio Beira-Rio. Eduardo Cudê comentou e explicou a sua estratégia para a partida, que consistia em recuar a equipe para aproveitar um defeito do adversário que foi amplamente explorado pelo atacante Ener Valencia, que em determinado momento pediu para sair e ouviu o não de Eduardo Cudê, e o treinador explicou o porquê. Aliás, ele também comentou que durante a semana fez uma brincadeira com o Alan Patrick porque cogitou não utilizar o capitão como titular na partida na altitude. Rocher fala sobre a experiência do elenco e também sobre o papel dele de dar confiança para os demais jogadores de defesa com as defesas milagrosas que vem fazendo nas últimas partidas. René falou na zona mista a respeito do pacto entre os jogadores de guardar energia para os momentos decisivos na partida na altitude. Esse é o Diário do Inter KTO, desta terça-feira, 22 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Eu falo de La Paz, o último diário gravado aqui de La Paz. Amanhã já devo estar em Porto Alegre, vou voltar amanhã para Porto Alegre para voltar à nossa rotina depois de tudo que a gente viveu aqui na Bolívia com a vitória do Internacional sobre a equipe do Bolívar, tá? E obviamente que o mais importante dessa terça-feira foi a partida. E o relato do jogo eu gravei logo depois que a partida acabou, ainda nos pupitres do estádio Hernando Siles. Se quer saber a minha análise, e até um pouco emocionada, do jogo, é só clicar nesse link aqui. Saber quem jogou mal, quem jogou bem, a estratégia de Eduardo Cudê, como que o Inter conseguiu conduzir essa partida para uma vitória importante fora de casa, tá tudo aqui. É só clicar para assistir e ouvir o relato da partida contra a equipe do Bolívar, vitória colorada pelo placar de 1-0. Mas eu já quero ir para o vestiário colorado e a repercussão de tudo que aconteceu depois desse jogo. O ambiente no vestiário, ele era de euforia. Quando a gente conversava com dirigentes, com pessoas do staff, as pessoas se viam, comemoravam, abraçavam, mas sempre com uma cautela de não está definido ainda. Não está definido ainda. Tem o jogo de lá. Não podemos entregar. Tem que cuidar o jogo de lá. Tem que fazer tudo no jogo de lá para matar de uma vez. Mas todo mundo sabe que a parte mais difícil para se classificar para uma semifinal de Libertadores já foi feita. O Inter vencendo na altitude de 3.600 metros, podendo empatar em casa no Beira-Rio, que ainda assim avança, é uma credencial importante para que o Inter possa, enfim, avançar para a semifinal da competição, e isso ficou muito claro, essa vantagem boa, grande, gigante que o Inter conquistou aqui em La Paz. E aí, nas entrevistas coletivas, eu começo com a repercussão do que falou Eduardo Cudê. Cudê explicou a estratégia que ele montou para o jogo, tá? Ele disse: olhamos muitos jogos do Bolívar e do Strongest para fazermos a melhor estratégia. A altitude se sente muito aqui, não à toa. A ideia era ser um time mais curto. Se a gente fosse atacar eles lá na frente, tentar roubar a bola rapidamente, como a gente gosta de fazer, seria suicídio. Então a gente recuou para tentar aproveitar algumas oportunidades que o adversário daria. E quais são essas oportunidades? E o Cudê explicou. Ele analisou que o Bolívar, em vários momentos, ao tentar pressionar o adversário, deixa o zagueiro na linha do meio-campo, no 1 contra 1 contra o centroavante. E aí o Cudê teve a ideia. Vamos nos recuar e deixar o Valencia no mano a mano com o cara. E aí pega a bola, vamos jogar no Valencia. Porque o Valencia no mano a mano com o cara tende a decidir. E decidiu. E foi exatamente assim que o Internacional conseguiu construir o gol com o Ener Valencia através de uma escapada onde o Ener Valencia estava no mano a mano. O Cudê ainda disse que teve uma segunda escapada do Valencia que ele poderia ter feito o gol e quase fez, mas que no geral a estratégia foi certa e ele deu o mérito de tudo isso para os jogadores, tá? Sobre Ener Valencia, eu perguntei para o técnico argentino sobre um lance que eu vi no Hernando Siles, do Ener Valencia pedindo para sair e o Cudê dizendo: não, calma, segura. E logo depois do Cudê segurar o Ener Valencia, ele faz uma baita jogada, ganhando de 3 jogadores e quase marcando um gol.
E eu perguntei isso pro Rocher, e o Rocher disse: a verdade é que com essa estratégia defensiva que a gente fez, ele tinha que ficar, porque o Bolívar joga no mano a mano. E ele era um homem que tinha que estar nesse enfrentamento. Por sorte, em uma dessas, ele fez o gol. Jogador muito importante para nós e para todo o grupo. Para todo o grupo. E todo o grupo é muito importante para nós, mas Valência é muito importante. E um jogador que também tem essa característica da altitude. Um jogador que tem experiência em altitude. E isso ajudou muito o Internacional aqui em La Paz contra o Bolívar, tá? E aí, o Kudê, ao falar sobre a estratégia que ele definiu, e ele tomou todo um cuidado, tá? Os jogadores não sabiam exatamente quem seria o time titular, ele resguardou muito isso, treinou com 3 zagueiros uma vez, mas não com 11 jogadores, e assim ele foi montando a estratégia. E ele disse que fez uma brincadeira com o Alan Patrick, e que não foi uma brincadeira, porque ele não sabia exatamente se utilizava o Alan Patrick ou não, porque ele falou da importância dos jogadores terem experiência na altitude. Porque quem nunca jogou na altitude não sabe como vai se comportar. E o Alan Patrick é um cara que, por exemplo, nunca jogou na altitude. E o Kudê dizia: cara, tu não vai jogar. Aí daqui a pouco eu voltava: não, tu vai jogar. Aí daqui a pouco eu voltava pro Alan Patrick: cara, acho que tu não vai jogar. Bem estilo Kudê, que é louco da cabeça. E aí depois no final ele chegou e falou: não, tu vai jogar. Ele é o capitão, ele é o cara que dá um ritmo pro meio campo importante de segurar a bola, de reter a bola. Ele vai jogar, não tem como. E o Alan Patrick foi um dos melhores jogadores em campo do Internacional, muito decisivo, pifou a bola pro Ener Valencia fazer o gol da vitória, e foi muito importante. O Kudê disse, jogou muito bem, o Alan Patrick se comportou muito bem diante da altitude, essa aposta, entre aspas, que o técnico argentino fez com o Alan Patrick, tá? Em botar o Alan Patrick para jogar, mesmo o Alan Patrick sendo jogador, o capitão e um dos principais jogadores do time. O Rocher concedeu entrevista coletiva e todo mundo que perguntou sobre as defesas dele, ele foi bem modesto, quis colocar a responsabilidade, o mérito nos demais jogadores. Mas teve uma resposta dele que me chamou a atenção, que é a seguinte: toda bola que vem para a área, aqui na Bolívia, se torna muito difícil. Escanteio, cruzamentos. A gente trabalhou muito na semana com os outros goleiros, com o Léo, com o Dudu, que são os preparadores de goleiros. Fazemos algumas táticas, chutando muitas bolas. É importante para o time que eu transmita confiança. E fazer as coisas bem transmite isso para o time. Então o Rocher sabe de uma coisa que a gente está vendo de fora. O Rocher, ele transmite uma confiança, eu falo que parece que ele coloca um domo na frente do gol, que tu tem a impressão de que a bola não vai entrar. E ele tem esse papel de transmitir essa confiança, essa segurança para a defesa. Ele faz isso deliberadamente, o Rocher. E ele conversou sobre isso na entrevista coletiva, tá? E falou também sobre os jogadores com experiência, que esse grupo do Internacional tem, tá? E ele disse que a experiência para esse tipo de jogo é importante. Porque, por exemplo, em jogos como esse, tu precisa ser inteligente, em alguns momentos fazer uma falta para o time respirar. E a gente tem Mercado, Ener, Alan, Charles, que são jogadores muito experientes, são capitães dentro de campo. É todo momento alguém falando alguma coisa. E essa elevação de experiência do Inter explica muita coisa do que o Inter tem vivido, em especial nesses jogos grandes, desses jogos de Libertadores da América. Depois, na zona mista, quem conversou com a gente foi o René. E o René falou também sobre um combinado que houve entre os jogadores, porque eu perguntei para ele da sensação que eu tive de os jogadores se guardavam para correr na hora certa. E ele disse: foi algo que a gente combinou. A gente guardava energia enquanto a bola estava parada. E também ficar com a bola para trocar passes e assim descansar um pouco, jogar. Na altitude você sofre muito se entregar a bola para o adversário. A coragem, a entrega e a vontade de jogar. Toda vez que o Bolívar deixou a gente jogar, a gente botou a bola no chão. E isso ajudou a ter o gás por 90 minutos. Então foi um combinado mesmo dos jogadores e do Rocher. Cara, pegou a bola, descansa, troca passes, calma, vamos amorcegar o jogo. E o Inter fez isso muitas vezes durante todo o jogo, tá? O René também falou de como era o clima do vestiário depois do jogo. Isso aqui é importante, tá? A gente entrou comemorando, mas já falando. Não acabou. A gente sabe que a Libertadores é um campeonato que, se você der mole, você tá fora. A gente sabe da capacidade do Bolívar, deram trabalho pro Atlético, chegaram a fazer um gol mal anulado. Então a gente não pode bobear no Beira-Rio, como, por exemplo, a gente bobeou contra o River Plate, deixando eles fazerem o gol no final e deixando a classificação no tempo normal escapar. Então, saiu o aprendizado daquele jogo contra o River e os caras já estão, não tá ganho ainda,
mesmo tendo uma boa vantagem contra o Bolívar. Por último, eu quero convidar vocês, porque eu estou encerrando a minha participação aqui em La Paz, na Bolívia, a assistirem o vlog que eu fiz na tarde da terça-feira, do dia do jogo, que mostra a nossa preparação, os perrengues de viajar de Santa Cruz de la Sierra para La Paz no dia do jogo, e os efeitos da altitude também, em um primeiro momento, na gente. Agora de noite estou um pouco mais baqueado, até porque eu estou cansado, passei mais de, enfim, agora são 1h47, eu acordei 6h40 da manhã, a altitude já vai batendo um pouco mais, mas na hora não senti tanto, mas a gente já postou uma corrida aqui na ladeira do hotel, e tá tudo isso lá no vlog, cara, tá um conteúdo bem legal, diferente, convido vocês a assistirem, porque a gente fez de coração, tá? Pra fechar, gente, vamos falar de KTO. Tem Libertadores nessa quarta-feira. Tem Desportes Pereira e Palmeiras. Odd do Deportes Pereira 5.5, odd do Palmeiras 1.71, empate 3.5. E tem também Boca Juniors versus Racing. Boca Juniors 1.95, empate 3.3, Racing 4.2. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!